Olá, tudo bem? Boa noite. Novamente com vocês aqui para fazer provocações, reflexões e debate acerca de temáticas do serviço social e outras que surgirem como necessidades para estudantes, alunos e profissionais do serviço social, bem como também descobertas e aprendizados que eu vou fazendo ao longo da minha carreira profissional, ao longo do desenvolvimento da minha carreira acadêmica. E hoje, agora à noite, eu decidi provocar vocês a respeito das questões, das dicas aí para mestrado, dicas acadêmicas para mestrado, né, que é o título dessa provocação. Então, quem pretende fazer mestrado, seja na área do serviço social ou seja em outra área, precisa atentar para algumas coisas que precisam ser observadas durante os processos de construção da documentação exigida nos campos de mestrado. São várias coisas, é muito difícil você conseguir dizer quais são as exigências que cada faculdade acaba trazendo, mas aqui, assim, de forma bastante generalista, eu vou apresentar algumas que não podem faltar. Varia muito de uma faculdade para outra, varia muito de uma escola para outra, né? São questões que uma academia pede uma coisa, a outra academia pede outra coisa, mas sempre é importante, alguns aspectos, alguns pontos são correlatos entre si. Todas as academias, todos os cursos de mestrados exigem. Então, em função disso, vai aí a dica para vocês, né? A primeira coisa exigida, que eu acredito que muita gente não sabe, na disputa dos mestrados, é o famoso currículo Lattes. Então, para que você possa, no futuro, disputar, concorrer a uma vaga de mestrado, você precisa ter um currículo Lattes atualizado. Esse currículo Lattes, ele fica no CNPq, no site do CNPq na internet. Você vai preenchendo e atualizando ele conforme você vai se especializando. Sem o currículo Lattes não tem como comprovar algumas questões relacionadas à sua carreira profissional, cursos, especializações, qualificações, projetos, processos, assessorias dos quais você participou. Então, quanto mais robusto for o seu currículo Lattes, melhor será a sua pontuação para disputar uma vaga de mestrado. Então, o currículo Lattes aparece várias questões, eu gostaria de citar algumas questões aqui, né? E aí, quando você vai disputar uma vaga de mestrado numa universidade, tem um documento chamado Barema de Avaliação de Currículo Lattes. Esse barema, para cada curso, ele vai trazer exigências diferenciadas, cada faculdade tem a sua política educacional para criar, então, os determinantes que vão dizer quais cursos ou quais participações ou qual criações, inovação, invenções você pode colocar no currículo Lattes para compor o barema e compor a pontuação. Então, a primeira coisa que aparece no currículo Lattes é a graduação naquela área específica que você está concorrendo. Ela vale uma determinada pontuação, né? Às vezes 2 ou 3 pontos, né? Também, se você tem uma graduação em outra área do conhecimento, aí vale menos pontos, também vai lá no currículo Lattes. Se você for bolsista do ProUni, você tem que, no tempo em que você for bolsista, você tem que pegar a declaração todo mês para guardar, arquivar como um documento, porque você vai ter que constar no barema uma cópia autenticada dessa declaração de bolsista do ProUni. Cada faculdade elege 2 ou 3 ou 4 semestres, de repente até todo o semestre inteiro. Tem uma pontuação, não vale muito, mas vale aí cerca de 0,4, 0,5, meio ponto para cada semestre que você estudou mantido pelo ProUni. Então, algum tipo de outra bolsa, né? A gente está falando aqui de ProUni, mas bolsa parcial, bolsa integral, todas elas contam pontuação para o mestrado e são incluídos aí no barema. Você tem que tirar a fotocópia da documentação e colocar a pontuação lá, que o barema já vai calculando a pontuação toda para apresentar lá embaixo.
Outra questão, estágio, né? Os estágios também contam, cada faculdade aí determina o tempo de estágio que você prestou, quantos meses prestou. Tem faculdade que não coloca no baremo a questão do estágio, mas uma grande parte delas colocam. Os estágios contam, os estágios curricular e extracurricular contam como pontuação a depender de uma faculdade para outra faculdade. Eu não posso garantir por todas as faculdades, a gente tem uma enorme quantia de faculdades por aí, né? E elas vão determinar estágio de 6 meses, estágios de 1 ano, tantas cargas, vai variar de uma faculdade para outra, mas tem que ser isso, ó, tudo documentado. Então a dica importante desse vídeo hoje é que tudo que você faz na área acadêmica precisa ser documentado e arquivado e ficar sobre sua posse. Quando eu fiz o estágio de serviço social, para cada estágio eu criei uma apostila, ficou mais ou menos dessa grossura, com toda a papelada que passou pela minha mão, xeroquei, pedi autorização, xeroquei e criei uma apostila do estágio. Eu tenho arquivado comigo, está guardado comigo para o resto da vida. Quando precisar comprovar a carga horária, a assinatura, o nome, o CRES, de quem foi meu supervisor de campo, supervisor acadêmico, eu tenho tudo. Então essa dica não é só para a questão do mestrado, mas inclusive para a questão do mestrado. Se algum dia tiver um problema no CRES, por exemplo, eu tenho como comprovar o meu estágio. Como na verdade eu tive quando fui tirar minha carteira de registro profissional, eu tive um problema e rapidamente, como dizia minha família de caipira, né? Minha família tem origem roceira, camponesa, então a gente tinha muitos ditados. Em um deles assim, tapei logo a boca, empurrei logo dentro da boca a apostila, e aí todo mundo ficou quietinho, porque eu tinha como comprovar o que eu estava dizendo. Apesar de parecer contraditório, mas eu tinha tudo declarado, tudo anotado, de modo que não fui prejudicado, porque tinha. Se eu não tivesse arquivado a documentação, eu teria enfrentado problemas na hora de tirar o meu registro profissional. Mas voltando para as dicas de mestrado, dicas acadêmicas de mestrado, então nós estamos na parte do estágio, né? Falando sobre estágio. Então, você precisa ter toda a documentação de qualquer atividade acadêmica, profissional que você desenvolveu, para declarar de alguma forma, ou no currículo Lattes, ou no barema, via cópia, que vai autenticada numa apostila criada para ser entregue em um envelope lacrado no campo de mestrado, onde você vai disputar o mestrado. Se você tiver especialização, aí varia muito também de um curso para o outro, mas especialização na área vale uma pontuação, especialização em outra área de conhecimento, às vezes vale uma pontuação, às vezes não vale. Tudo isso precisa ter documentação. Você precisa ter também o histórico das graduações, os históricos, porque tem faculdade que não coloca o histórico no verso do diploma, né? E aí quando não tem esse histórico no verso do diploma, você precisa ter esse histórico para poder disputar a vaga de mestrado, porque precisa justificar na vaga de mestrado que você cursou alguma matéria daquela que vai cair no mestrado, que vai aparecer no mestrado, que é para somar ponto também. Então, quando o diploma não tem no verso o histórico da graduação que você fez, você tem que solicitar na faculdade um histórico à parte. Muitas faculdades não têm o histórico no verso do diploma, então é bom observar isso. Outra questão, especialização em áreas afins, né? Vínculo empregatício em instituição pública, conta muito ponto, né? Esses vínculos empregatícios precisam estar ou registrado em contrato, também que precisa ficar arquivado, ou em carteira profissional. Um outro vínculo empregatício, cursos, e aqui agora a gente entra numa questão muito importante, né? Que são cursos, treinamentos, capacitações ou desenvolvimento técnico profissional de habilidades na área, né, na área de ciências sociais ou aplicadas ou humanas, ou na área do mestrado que você está desenvolvendo. Então muitos baremos vai vir dividido em cargas horárias. Por exemplo, esse que eu disputei recentemente veio organizado em carga horária de 160 horas, né, no máximo, ou mais de 160 horas, no máximo poderia apresentar 3, cada um valeria meio ponto. Aí vem os certificados, né, com carga horária entre 60 e 160 horas, que também valia 0,25, poderia apresentar 4. Carga horária de 20 a 60 horas no máximo, poderia apresentar 5 e valeria 0,1 ponto. Aí a Sandra Pedroca está perguntando, trabalho voluntário conta ponto? Depende do mestrado, depende da área escolhida, depende do tipo de trabalho voluntário. Mas de qualquer forma é importante, Sandra Pedroca,
que você registre tudo, guarde tudo, documente tudo, porque se houver a possibilidade de incluir a pontuação, você concorre mais acima na pontuação e tem mais possibilidade de ser selecionado para a vaga de acordo com a pontuação. Então, independente de eu não poder te dar uma resposta precisa a respeito desse assunto, porque depende de uma série de variantes, de variáveis, né? Depende da faculdade, depende do edital, depende do curso escolhido, depende de uma série de questões. Em muitos casos, sim, trabalho voluntário conta ponto, conta como uma espécie de estágio, trabalho voluntário profissional, né? Porque o trabalho voluntário, quando ele é profissional, ele não é só trabalho voluntário, ele é um trabalho voluntário profissional. Então, agora, se for só trabalho voluntário sem ser profissional, aí eu não posso te responder. Agora, eu sei que algumas baremas, alguns editais de mestrado aceitam carga horária ou certificação de trabalho voluntário profissional, que é diferente de trabalho voluntário comum, avulso, como cidadão sem envolvimento profissional. Então, aí também tem a questão do aluno especial, que também conta ponto, né? Perdão, aqui me perdi aqui na página que eu estava acompanhando. Aluno especial em curso, né? Algum aluno especial que já esteja em algum curso de graduação, também tem uma pontuação. Vamos lá. Então aí tem a parte da produção acadêmica, técnica e profissional na área de concentração do programa, né? Que tem peso de 40% do valor geral. Aí nós temos relatório de prestação de serviço técnico, desenvolvimento de curso de capacitação profissional e técnica, no máximo, né, 4, aqui no meu caso, mas tem curso que aceita mais. E aí, tudo isso conta ponto. Você ministra curso, tem que registrar esse curso, né, se possível, criar uma forma de documentá-lo para apresentar essa documentação. E nós temos aqui, então, uma parte importante que é esquecida pelas pessoas. São dicas aqui que você não vai encontrar em lugar nenhum, só aqui comigo, que é a questão do livro. Um livro escrito com ISBN na área de interesse vale 8 pontos, viu? 8 pontos. E não tem um limite, você pode ter vários livros. Não diz assim, só pode colocar um, só pode colocar 2 livros, não tem limite. Então o livro vale 8 pontos com ISBN, né? Cada capítulo de livro com ISBN vale 4 pontos. Como é que funciona isso? Quando você faz parte de um outro livro e o seu texto, o seu artigo dentro desse outro livro compõe um capítulo. O livro todo não é seu, você participou de um livro, ou seja, um capítulo de um determinado livro foi de sua autoria. Vamos supor que você não tem, por exemplo, a revista Serviço Social e Sociedade da Editora Cortez, você escreveu um artigo bom, a Editora Cortez publicou o seu livro, e aí você tem um capítulo dentro daquele livro que é o seu artigo. Ele vale 4 pontos com ISBN, vale 4 pontos também na disputa da maioria dos mestrados, né? Mas o livro é que eu achei interessante, né? Valer 8 pontos, uma maravilha. Vamos lá, continuando então. Criação de material didático e instrucional, inclusive manuais e protocolos, no máximo 4, cada um vale 1 ponto. E se fosse para pontuar os meus todos, eu teria mais aí não teria nem como ninguém disputar a vaga comigo. Eu tenho 622 materiais publicados, né, instrucional. Então seria injusto até para com os demais candidatos disputar comigo uma vaga de mestrado com 622 material didático instrucional publicado. Então aí vem também artigo acadêmico publicado em periódico Quali-Caps da área. Aí você vai entender por que é tão disputado, né, os artigos acadêmicos. Cada um vale 1 ponto, não tem limite, você pode ter 30, 40, 50, ou seja, se você tiver muitos artigos Quali-Caps publicados, você já está eleito para qualquer vaga de mestrado em qualquer faculdade pública. Não tem, aí claro que você vai passar pelo processo de avaliação, né? Primeiro tem um processo de seleção, depois tem um processo de avaliação, que é responder o questionário lá, participar de uma avaliação escrita, uma redação, ou responder prova, não sei, depende muito de uma faculdade para outra. Então, são 2 coisas boas aqui, livro e o periódico Quali-Caps, que não tem limite, pelo menos nessa aqui, né? Pode ser que tenha uma faculdade por aí que vai dizer, só pode 2 livros, então só pode 3 periódicos Quali-Caps, enfim, aí vai variar também. Aí vem aqui relatório técnico de análise de gestão de políticas, CT, né, de segurança social, ambiental, humanas, no geral também só pode 4 e cada um vale 1 ponto. Desenvolvimento de produto
técnica ou processo. Se você desenvolveu uma técnica, por exemplo, no serviço social, um instrumento técnico e registrou ele, cada um vale 1 ponto. Elaboração e avaliação de projetos, né? Elaboração de projetos sociais que reconhecidamente se transformaram em projetos sociais, por exemplo. Cada um vale 1 ponto, mas também tem um limite de 4 e aí vai depender de uma faculdade para outra também. Então é importante que o barema tenha todas essas informações. Artigo, elaboração, já falei, né? Programas, portfólios públicos, projetos e avaliações. Muito bem. Artigo acadêmico publicado em periódico da área, seja revista ou qualquer outro, cada um vale meio ponto. Divulgação técnica, artigo publicado em revista técnica ou profissional de áreas, vale 0,3. Comunicado técnico profissional em jornais, revistas de divulgação na área, entrevistas públicas de jornais, da mídia televisiva que você apresentou, sempre tem que tirar uma declaração por escrito para os responsáveis assinar. Declaro que fulano de tal, acadêmico da profissão tal, esteve procedendo uma entrevista sobre o seu exercício e desempenho profissional nos dias tais. Se eu tivesse, isso infelizmente eu não acumulei, porque se eu tivesse hoje, eu teria para mais de 1000 declarações dessa, porque eu já dei entrevista para inúmeras televisões aí pelo Brasil inteiro e revistas e jornais, enfim. E isso eu não tenho, mas já fica aqui uma dica para no futuro, quando eu for dar uma entrevista agora, eu vou estar carregando aqui no meu drive já um modelinho pronto, imprimo, pá, assinou, já tenho 0,3 pontinho aí para somar nas minhas próximas disputas, possivelmente para o doutorado, né? Divulgação técnica, artigo publicado em revista técnica ou profissional, artigo publicado em revista técnica ou profissional da área do programa, ou que vale 0,5, ou áreas afins, que não precisa exatamente ser do programa, porque de repente a pessoa tem 3 formações, 2 ou 3 formações, e aí agora ela está disputando um mestrado para o serviço social, mas divulgou vários periódicos e programas e tal, e artigo, divulgação técnica em uma outra formação, também vale ponto, vale menos, mas vale ponto também. Então, obrigado, Laura. Acho muito importante as suas explicações voltadas ao conhecimento do serviço social. Conseguimos absorver com mais clareza. Parabéns pela forma. Muito obrigado, Laura. É um prazer estar aqui. Então, vamos lá. Patente com registro no Instituto Nacional, né, no INPE, vale 10 pontos. Isso também é importante, ó. Tal como o livro, a invenção vale 10 pontos. Cada invenção. E não tem limite. Pelo menos na maioria dos baremas, na maioria dos editais, não tem limite. Você pode, se você tiver 10 invenções, você já tem 100 pontos. E aí já ninguém mais tira sua vaga de mestrado. Então tem algumas coisas realmente que na cultura são muito valorizadas. É o livro, o capítulo de livro, a patente com registro no INPE, né? A invenção. Então, quando a pessoa inventou, eu inventei alguma coisa, né? De repente tem um filho em casa que inventa coisa. Fica uma dica aí para os pais também. Seu filho inventou, procura o INPE e registra a invenção do seu filho. Você às vezes fica... Muitos pais, às vezes, né, não vou me dirigir diretamente à pessoa porque é feio, mas muitos pais acabam criticando o filho que inventou uma bobagem dentro de casa. Às vezes uma coisa simples, né? Como eu já vi casos de jovens que conseguiram um mestrado e inventaram coisas simples dentro de casa que quase não tinham muito significado. O menino pegou uns pedaços de cano, montou um cano no outro, encaixou um dentro do outro, colocou uma bola de gude dentro de um cano para o outro, fez um buraquinho, fez uma bomba de tirar água do poço com um cano de PVC. Registrou e em função disso ele conseguiu o mestrado em engenharia mecânica. Veja só que coisa incrível, né? Porque contou 10 pontos, ele não tinha mais nada para oferecer, né? Tinha um curso técnico, desses bem simples, que fazem com 1 ano e meio, e fez essa invenção de tirar água do poço. E aí com o curso técnico e a invenção, ele conseguiu os 10 pontos, mais um pontinho aqui, foi aprovado no mestrado e hoje é um excelente profissional. Então fica uma dica para vocês aí, em relação à patente com registro no INPE, das invenções. Tem filhos em casa que inventam coisas, fiquem de olho. Se tiver uma utilidade mínima que seja, já é possível registrar no INPE, se transformar em patente dentro de uma área de conhecimento e a partir daí já contar ponto para o barema do mestrado. Não? Texto, aí vem outra questão aqui, texto completo e inédito em anais de evento internacional, vale 1 ponto. Texto completo e inédito em anais de evento nacional, vale meio ponto. Texto completo e inédito em evento regional, estadual e local, vale 0,3 ponto. Que texto é esse? Esse é aqueles textos que você elabora uma teoria, um questionamento, uma reflexão sobre um assunto e vai num evento desse, num congresso, num simpósio e pede a oportunidade para apresentar o seu material. Você faz uma apresentação sucinta do material, pronto, você já tem meio ponto
0,3 pontos. Se for internacional, tem um ponto inteiro aí cheinho para colocar no seu barema. Então tem muitos eventos que acontecem no Brasil, da OMS, da ONU, o Fórum Mundial da Fome, todos esses aí estão ligados à possibilidade de você conseguir pontuação para colocar no seu barema. Mas não só isso, existem também possibilidades de você apresentar esses textos na Câmara Municipal dos Vereadores. Se você quer conseguir uma pontuação, também não tem limite, né? Isso dá muito ponto, não tem limite. Você pode elaborar um texto bom, convidar uma banca de profissionais, convidar 3 profissionais da área do texto que você elaborou e apresentar na Câmara Municipal dos Vereadores a sua proposta em função de criar uma instituição pública, um projeto social, e aí já conta esse ponto aqui, não tem limite. Você pode ter 20, 30 e já tem uma pontuação boa aí no barema para apresentar a faculdade onde você vai disputar o mestrado. E 3 profissionais então vão referendar o seu texto, você vai montar essa carta para no futuro você tirar uma cópia, autenticar em fórum e colocar na apostila de disputa para o mestrado para contar a pontuação, né? Então, texto completo e inédito em evento regional, estadual, local, vale 0,3, né? Não vale tanto, desculpe, eu me enganei ali, é 0,3, mas já é um ponto bom. E aí vem a outra parte, palestrante convidado para conferência em eventos por entidade, né, de pós-graduação e ou associação científica, técnica e ou profissional, obviamente que ali da área da atuação, então vale também um ponto, não tem limite, pode ter tantos quantos forem necessários, não tem limite. Essa palestra aqui que eu estou falando para vocês aqui, eu já ministrei em vários lugares do Brasil, e vou abrir agendas para ministrar sobre dicas acadêmicas para o mestrado, para apresentar inclusive o slide de quais são as pontuações que são possíveis somar para o mestrado. Vamos lá então, apresentação de trabalho em reunião científica, técnica e ou profissional, vale 0,5 ponto, e essa aí conta também aquelas apresentações que a gente fez lá nas graduações ou nas especializações que fizemos. Onde podemos ler sobre o tema de hoje? Infelizmente, Marilé, eu ainda não tenho o tema de hoje para apresentar para vocês por escrito. Me surgiu uma ideia, vou gravar esse vídeo porque tem alguém que pode precisar, né? Então vamos lá. Continuando, atuação acadêmica, técnica e profissional na área de concentração do programa, né? Tem peso de 30%, né? Então começando lá pela primeira parte, que tinha peso de 30%, a segunda parte 40%, e a terceira parte tem 30%. Isso também vai variar de uma faculdade para outra, o peso pode ser diferente, a lógica, a logística da organização dessas ideias pode ser diferente, o barema pode ser diferente. Eu estou apresentando o que eu tenho em mãos, que é para gestão de política pública. Vamos lá. Não, eu não tenho onde podemos ler sobre o tema de hoje, dicas acadêmicas para o mestrado. Não tenho nada escrito, mas eu prometo para vocês que, já que vocês estão solicitando, eu vou escrever a respeito e vou publicar depois um artigo. Ainda não tenho nada escrito. Vamos lá. Exerce ou exerceu o cargo e ou função executiva em gestão de políticas públicas? Vale meio ponto. Se você exerce ou exerceu, trabalhou no CRAS, no CREAS, trabalhou na Secretaria de Assistência Social, tudo isso tem que ser registrado e arquivado porque vale ponto para o mestrado. Desenvolve atividades de pesquisa e ou extensão em gestão de políticas públicas? Meio ponto. Essas são limitadas para 2 ou 4 e a depender aí da faculdade onde se disputa. Instrutor de curso de capacitação técnica profissional em gestão pública e áreas afins, no máximo 4. Eu queria colocar todos os meus aqui, que são no momento 30, mas eu só podia colocar 4, então só pude colocar 4. Mas se pudesse colocar os 30, eu teria 15 pontos só aqui. Mas eles limitam aí, porque senão a pessoa só acaba uma só levando os pontos todos. Membro de equipe de projeto público, no máximo 4. Também vale 0,1 de ponto. Monitoria em disciplina de interesse da área de concentração do programa, no máximo 10 semestres. Você foi monitor de programa, monitoria na área de programa, na área de disciplina de interesse, na área de concentração do programa, 0,5, né? Então, no máximo 10 semestres, ou seja, 10 semestres, né, cada 5 anos. O máximo é 5 anos, cada um vale 0,5 ponto. Gerente de projeto público, né? Gerente, você for o coordenador, o gerente de um projeto público, no máximo 5, vale meio ponto cada um. Orientador ou co-orientador acadêmico, técnico e ou profissional, no máximo 10, né?
acadêmico, técnico, profissional. Então aqui entra a questão da orientação de TCC. Agora, depois dessa dica, vai sobrar orientador de TCC pelo Brasil afora. Gente, orientador de TCC. Agora, tudo isso precisa ser formalizado. Orientou o TCC de alguém, precisa ser formalizado por escrito, reconhecido firme em cartório e arquivado. Cada um, orientador, onde é que está? Vale meio ponto. Orientador ou co-orientador de mestrado, aí já é outro, mestrando acadêmico profissional, vale 1 ponto. Orientador acadêmico, né, aí fica aberto para graduação, técnico e ou profissional, no máximo 10, cada um vale meio ponto. Então são pontuações que você vai adquirindo ao longo do caminho. Aqueles que tinham preguiça de orientar TCC, a partir de agora vão começar a divulgar no Facebook, né? Orienta o TCC de graça, só por causa desse ponto, e realmente é uma possibilidade. Se você puder orientar aí 10 pessoas, você já tem 5 pontinhos garantidos. É claro que essa pontuação vai variar de um barema para outro, de uma faculdade para outra, não vai ser as mesmas para todas as faculdades, né? Muda um pouco, e talvez algum deles nem tenha essa possibilidade, nem tenha esse ponto, mas normalmente tem. Então, membro de banca examinadora de mestrado acadêmico ou profissional. Né? Membro de banca... sim, desculpe, voltando aqui. A questão da orientação ou co-orientação de acadêmico, técnico ou profissional é porque normalmente a orientação tem que acontecer em 2 pessoas. Um é o orientador e o outro, para substituí-lo, é o co-orientador. Então você pode se juntar com 2 pessoas para fazer a orientação e co-orientação para pessoas. Inclusive, eu vou fazer também. Recentemente eu vou escolher alguém para ser orientador e co-orientador comigo, para a gente poder desenvolver esse procedimento. E o mesmo vale para a questão da... Se você participou de banca, também vale meio ponto. Banca de graduação, de conclusão de curso, banca de avaliação de trabalho de conclusão de curso, banca de conclusão de curso, todas elas valem 1 ponto ou meio ponto, a depender de algumas variantes. Membro de banca examinadora de mestrado, já falei, né? Experiência profissional na área, no máximo 10 semestres. Então, se você tem experiência na área, cada semestre vale 0,1 ponto, ou seja, 10 semestres vai dar 0,5 ponto. Não, desculpe, 1 ponto cheio, 1 ponto inteiro. Experiência docente superior em disciplina da área do programa, máximo 4 semestres, cada um vale meio ponto, então tem uma limitante aí. Experiência docente no ensino médio e técnico em disciplinas da área do programa. Isso aqui é importante, gente, porque tem muitas assistentes sociais trabalhando na educação, né, com base naquela permissão temporária que a Secretaria de Educação emite, por exemplo, para o assistente social ser professor de sociologia ou alguma outra área afim, e isso conta como ponto também. Cada semestre vale 0,10 ponto, podendo colocar até 4 semestres, totalizando aí 0,8 de 1 ponto. Então aqui estão algumas opções, né, algumas possibilidades. É claro que eu não resumi todas, existem muitas outras possibilidades, oficinas, dinâmicas, leituras, trabalhos acadêmicos, participação em trabalhos acadêmicos que não aparecem aqui, mas vão aparecer em outros baremas que são importantes. Pós em políticas públicas para crianças e adolescentes, conta ponto? Conta. Conta tanto a pós quanto o ponto, quanto o texto científico, se ele foi inédito e não foi aquele Frankenstein, copia e cola, porque pode ser que eles venham querer examinar para ver se realmente foi de autoria da pessoa, né? Eu estou falando com você, Sandra, mas não é pessoal, é só para orientar todo mundo. Quando é um artigo realmente inédito, que foi criado pela pessoa com base na possibilidade da criação de solução para um problema específico, na reflexão de uma realidade específica, e é inédito, conta ponto sim, tanto quanto a especialização, quanto conta ponto o artigo também, o artigo que você criou na conclusão dessa pós-graduação, certo, gente? Então as dicas de hoje para mestrado é essa. Para concluir, gostaria de dizer que isso tudo que eu disse só vale se você tiver como provar, só de dizer não serve, não vale, mas se você tiver como provar, tudo isso são possibilidades para quem vai disputar uma vaga de mestrado, aumentar a sua pontuação e disputar a nível de igualdade com os demais e até de superioridade e ser aprovado na primeira fase. Muito obrigado por assistir meus vídeos, eu volto depois com outros temas. Boa noite, fiquem com Deus.